Vamos ler o Evangelho dessa noite que caiu para a gente. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. O item 8, que nos fala de parentesco corporal e parentesco espiritual. Nos diz assim o item: os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma para o seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estarem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Tem mais 2 parágrafos, mas nós vamos parar por aqui porque são 2 parágrafos um pouco grandinhos, ok? Como a gente se atrasou aqui um pouquinho, fica o convite da leitura, viu, Julie? Desse capítulo do Evangelho, ok? Vamos então fazer a nossa prece para que possamos iniciar a nossa troca de ideias sobre o livro de Leon Denis. Roguemos assim com o nosso coração. Jesus, Pai querido, companheiro de todas as horas, mais uma vez reunidos em Teu nome e em torno de Ti, agradecemos pela oportunidade de estudar a doutrina espírita, de estudar as obras de Leon Denis, nesse livro tão precioso para todos nós, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que possa desenvolver a todos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, que possa envolver também, Senhor, aqueles companheiros que ainda não puderam aqui chegar, que todos sejam abençoados por Ti. Que nesse momento, Mestre querido, sob as Tuas bênçãos, possamos iniciar mais uma tarde, noite de estudos e reflexões em torno da doutrina espírita. Que seja em Teu nome, em nome de Cair Barchuter, o patrono desse serviço, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos de nossa parte considerar iniciada a nossa atividade da noite de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, gente, vamos lá então. Diz assim: o testemunho desses homens, que homens são esses? Esses cientistas, esses pensadores, essas pessoas que Leon Denis vem utilizando para comprovar, para demonstrar a ação da doutrina espírita, a ação do espírito, né? Então diz assim: o testemunho desses homens assume importância considerável por terem ocupado na sociedade de seu tempo altas posições. Quase todos os espíritos superiores exerceram na sua época grande influência. A faculdade muito rara de que gozavam era, sem dúvida, o fruto de uma evolução imensa, estando o valor de um testemunho na razão direta da inteligência inteireza da testemunha. Não se podem passar em claro as afirmações desses homens, alguns dos quais trouxeram na cabeça a coroa de gênio. É que a gente sempre fala sobre isso, né?
Havia necessidade naquele momento, e até hoje o meio acadêmico, o meio científico não é diferente, havia necessidade naquele momento, principalmente quando a doutrina espírita ainda não era conhecida, né, de que as experimentações, os testemunhos que fossem dados por pessoas que tinham uma determinada posição cultural naquela época. Por quê? Porque qualquer palavra vindo delas teria uma credibilidade maior do que de outra pessoa. Então, por isso, Denis teve esse cuidado, né, de buscar justamente essas pessoas que eram importantes para o movimento cultural naquele momento, né, quer seja na área da ciência, na área da filosofia, na área da educação, eram pessoas que tinham um renome dentro da sociedade. Então, o depoimento delas também tinha a mesma importância que elas tinham, ok? E Denis continua assim para a gente. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de 3 das suas existências e dos nomes que em cada uma delas usava. Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos argonautas, Juliano, cognominado de apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana. Recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que pelo que lhe dizia a respeito, recordava-se de ter sido rapaz e rapariga. Na opinião de Herder, Diálogos sobre a metempsicose, deve ajustar-se a estes nomes os de Iarcas e Apolônio de Tiana. Na Idade Média, tornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Cardano. Entre os modernos, Lamartine declara, no seu livro Viagem ao Oriente, ter tido reminiscências muito claras de um passado longínquo. Transcrevemos o seu testemunho. Então, olha só, Denis teve a preocupação de buscar, como nós já falamos aqui, de buscar essas figuras, né? Essas pessoas que tinham notoriedade na sociedade naquele momento. Boa noite, Sereia, seja bem-vinda. Ok? E aí, vamos ver como é que ele transcreveu, o que tem no testemunho, né, de Lamartine. Diz assim: na Judéia, eu não tinha Bíblia nem livro de viagem. Ninguém me disse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci sem demora o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, Encéfora apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto um castelo arruinado, como o lugar provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo de Macabeus e falava a verdade, sem o saber. Excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. Temos, então, vivido 2 ou mais vezes? Pois a mesma memória, uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva. A gente muitas vezes não consegue perceber isso com a gente mesmo. Quantas vezes nós vamos a um lugar e que não conhecemos, e quando a gente chega, a gente se espanta às vezes com a familiaridade do lugar, né? Com a ideia que nós temos ali. Nada parece estranho, tudo parece familiar. Temos essa sensação também muitas vezes com pessoas.
Quantas vezes nos encontramos com pessoas e a gente diz assim, nossa, eu nunca vi essa pessoa, mas eu gostei tanto dela. É uma pessoa assim tão... Eu tenho uma afinidade tão grande, né? Eu tenho um carinho, eu desenvolvi uma afinidade tão grande e eu nunca vi essa pessoa. Nós percebemos isso. Naquela época, como Lamartine está colocando aqui, haveria essa necessidade, era a maneira como tinha, Leon Denis tinha, de comprovar essa existência do espírito, as múltiplas existências do espírito, as diversas vidas do espírito, né? Então Lamartine colocou isso, e Denis vem pegando todos esses depoimentos para poder subsidiar toda uma tese que ele estava defendendo naquele momento, né? Aí continua Denis assim para a gente. Era em Lamartine tão viva a concepção das múltiplas vidas do ser, que tinha o desígnio de fazer disso uma ideia dominante. A inspiradora por excelência de suas obras, La Chute d'Anange, era no seu pensamento o primeiro elo e Josselin o último de uma série de obras que deviam encadear-se umas às outras e traçar a história de duas almas, prosseguindo através dos tempos a sua evolução dolorosa. As agitações da vida política não lhe deixavam vagar para prender umas às outras as contas esparsas desse rosário de obras-primas. Joseph Méry era pródigo nas mesmas ideias. Ainda em sua vida, dizia a seu respeito o Jornal Literário de 25 de novembro de 1864. Há teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim, crê firmemente que viveu muitas vezes. Lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim foi um dos amigos de Virgílio e Horácio. Conheceu Augusto, conheceu Germânico, fez a guerra nas Gálias e na Germânia. Era general e comandava as tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece-se nos montes e sítios onde acampou, nos vales e campos de batalha onde outrora combateu, chamava-se Minhas. Tem cabimento aqui um episódio que parece estabelecer um bom fundamento de que tais recordações não são simples miragens na sua imaginação. Um dia, em sua vida atual, estava em Roma e visitava bibliotecano. Foi recebido por jovens noviços, trajando longos hábitos escuros que se puseram a falar-lhe o latim mais puro. Méry, né, era bom latinista em tudo quanto dizia respeito à teoria e às coisas escritas, mas nunca experimentara conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando esse magnífico idioma, tão bem harmonizado com os costumes da época em que era utilizado, com os monumentos, pareceu-lhe que dos olhos lhe caía um véu. Pareceu-lhe que ele mesmo, já em outros tempos, havia conversado com amigos que lhe serviam dessa linguagem divina. Frases inteiras e irrepreensíveis saíam-lhe dos lábios. Achou imediatamente a elegância e a correção. Falou finalmente latim como fala francês. Não era possível fazer-se tudo isso sem uma aprendizagem. E, se ele não tivesse sido vassalo de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de todos os esplendores, não teria improvisado um conhecimento impossível de adquirir-se em algumas horas. Né? Então, ele
colocando isso. Quer dizer, como é que ele poderia ter aprendido em tão pouco tempo tanta coisa, né? De onde vem essa lembrança toda? Onde está tudo isso registrado, né? Isso que ele está mostrando para a gente. Boa noite, Wasserfall. Seja bem-vindo. Aí ele continua assim: o jornal literário, sempre a respeito de Mério, continua. A sua outra passagem pela Terra deu-se nas Índias. Quer dizer, ele relatou uma passagem, né, no aspecto latino, lá em Roma. A sua outra passagem pela Terra deu-se nas Índias. Por isso, conhece-as tão bem, que quando publicou A Guerra de Nizam, nenhum dos seus leitores duvidou que ele houvesse por muito tempo habitado a Ásia. Suas descrições são tão vivas, seus quadros tão originais, faz de tal modo tocar com o dedo as menores minudências que é impossível não tenha visto o que conta. A verdade marcou tudo isso com a sua chancela. Pretende ter entrado nesse país com a expedição muçulmana em 1035. 1035. Lá viveu 50 anos. Lá passou belos dias e lá fixou residência definitiva. Lá continuou a ser poeta, mas menos dedicado às letras que em Roma e Paris. Guerreiro nos primeiros tempos, cismador mais tarde, conservou impressas na sua alma as imagens surpreendentes das margens do rio Sagrado e dos sítios hindus. Tinha muitas moradas na cidade e no campo. Orou no templo dos elefantes, conheceu a civilização adiantada de Java, viu as esplêndidas ruínas que ele assinala e que são ainda tão pouco conhecidas. É preciso ouvi-lo cantar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas essas lembranças. A Swedenborg. Não suspeiteis da sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes. Há uma realidade que ele consegue convencer-nos. Paul Stauffer, no seu livro recentemente publicado, Victor Hugo, meu Deus do céu, a gente não sabe a língua, é terrível, né? A Guernesey, não sei se é assim que se fala, conta as suas palestras com um grande poeta. Este lhe expunha a sua crença nas vidas sucessivas. Julgava ter sido Esquilo, Juvenal, etc. Forçoso é reconhecer que tais colóquios não primam por excesso de modéstias e carecem em tanto de provas demonstrativas. O filósofo sutil e profundo que foi Amiel escrevia. Boa noite, Ivanas. Boa noite, Medel. O filósofo sutil e profundo que foi Amiel escrevia: quando penso nas intuições de toda espécie que tive desde a minha adolescência, parece-me que vivi muitas dúzias e até centenas de vidas. Toda a individualidade caracteriza este mundo idealmente em mim, ou antes, forma-me momentaneamente a sua imagem. Assim é que fui matemático, músico, frade, filho, mãe, etc. Nesses estados de simpatia universal, fui mesmo animal e planta. Ele não vem falando de tudo que a gente percebe, né? De tudo que a gente tem ideia, de tudo que a gente foi, de tudo que a gente que às vezes pode parecer até estranho na mente da gente, né? Mas se a gente analisar a nossa vida, e eu acho isso muito importante, a gente ter sempre por base a nossa experiência, a nossa vida atual, e analisar o nosso comportamento diante das inúmeras coisas que acontecem à nossa volta. Não só o nosso comportamento, mas como também o comportamento daquelas pessoas que dividem espaços com a gente, né? Seja na forma de família, seja na forma de amigo, seja na forma de companheiro, de que forma for, né? Mas é importante a gente observar.
As nossas simpatias, que caiu hoje na página do Evangelho, né? Honrar pai e mãe. As nossas simpatias pelas pessoas, as nossas antipatias, o nosso querer bem, o nosso querer não tão bem assim, né? A nossa afinidade com as pessoas, afinidade com os locais, afinidade com as atividades que nós desenvolvemos. Vamos parar para pensar nas afinidades com as atividades que nós desenvolvemos, né? As nossas atividades profissionais. Quantas vezes as pessoas não começam uma determinada atividade profissional, aí lá pelas tantas, diz assim, não era isso que eu queria fazer. Aí a pessoa vai e muda lá a sua atividade. Quantas vezes a gente aprende determinadas coisas, né? E a gente percebe assim, eu não tenho tanta afinidade com isso. Eu não tenho jeito para isso. Eu posso insistir, eu posso aprender, eu posso me dedicar, mas não é uma coisa que vem de mim, que esteja pronta dentro de mim, né? E outras vezes a gente sente isso lá dentro. Como é fácil determinadas coisas, como é fácil aprender determinadas coisas, né? Como é fácil lidar com determinadas coisas. Porque parece que a gente tem um conhecimento, né? A gente pode pensar assim, eu acho que eu tenho esse conhecimento. E tem esse conhecimento, né? E para outras coisas, às vezes se torna tão difícil, eu não consigo lidar com determinadas situações da minha vida, com determinados aparelhos, né? Eu não consigo lidar com isso, né? Com tantas facilidades, com tanta facilidade assim. Então, de repente, são conhecimentos que o meu espírito ainda não tem e que eu preciso desenvolver esse conhecimento, né? Eu preciso desenvolver isso. E eu percebo isso nas coisas mínimas, na informática, na tecnologia. Quase todos nós, né? Não sei a faixa etária das pessoas que estão aí, né? Da Nina, eu até sei, da Júlia, da Sereia, do Acerfal, do Evanos, né? Mas nós que somos do século passado, né? Todos nós somos do século passado, né? Acredito que todos que sejam do século passado, temos uma certa dificuldade de lidar com alguns elementos da tecnologia. Pelo menos eu tenho. E as crianças que nascem hoje, um jovem, uma criança com 10 anos, com 11 anos, né, ou com um pouco menos, né, ou até mesmo uma criança pequena, lida com isso com uma facilidade muito grande, né? A gente vê isso nas crianças que estão à volta da gente. A gente lida com isso, né? Então, de onde vem esse conhecimento? De onde eu vou retirando esse conhecimento? Porque ele não fica morto, ele não perde, você não perde. Mesmo que você não utilize, você não perde, né? Mesmo que você não utilize, você não vai perder esse conhecimento. E quando você tem esse conhecimento já conquistado lá na sua alma, que você parou um determinado tempo em que você não utiliza, quando você volta a fazer uso daquilo, parece como a memória de um computador. Está tudo lá gravado no HD. Na hora em que você precisa de um determinado documento, de um determinado arquivo, você pode ir lá na busca. Você pode ir lá buscar alguma coisa e surge tudo para você. Não é assim que a gente faz, por exemplo, com a busca do Google, com a busca desses sites de busca. Você vai lá e você digita uma palavra, aparece uma porção de coisa sobre aquela palavra para você, né? E com o nosso conhecimento também é assim. A coisa também é assim. A gente não perde. Você pode dizer assim, para que eu vou utilizar isso? Eu não vou utilizar isso, né? Não sei, eu não utilizo isso hoje. Eu não sei se amanhã isso vai ser necessário ou não, né? Então, toda a forma de conhecimento que eu tenho hoje, que eu tenho facilidade para desenvolver determinadas atividades, com certeza eu já fui apresentada a ela há algum tempo atrás. Em alguma das minhas vidas, eu já fui apresentada a essa situação. Então, eu desenvolvo com facilidade. Outras, eu não desenvolvo tão fácil assim. Eu posso ter sido apresentada, mas posso não ter dado a devida atenção. Então, eu apresento uma dificuldade maior. Outras, eu não tenho habilidade. Eu me esforço,
mas eu não tenho habilidade. Eu percebo que eu vou conquistando a habilidade, eu vou conquistando a maneira de fazer, a maneira de desenvolver, na medida em que eu me dedico, na medida em que eu treino, na medida em que eu estudo. Não é tal e qual um banco escolar, uma escola. Se você tem uma lição, se você tem um conteúdo para você estudar e você vai estudando esse conteúdo, na medida em que você vai avançando em etapas mais complexas desse conteúdo, você vai buscando esse conteúdo anterior para que você possa entender aquilo que você vai estudar mais lá à frente. Agora, se você não tem esses conteúdos anteriores devidamente sedimentados, se você não tem esse conhecimento devidamente sedimentado, você vai ter uma dificuldade de compreender aquilo que está chegando de novo para você. Não é assim na escola? A gente consegue realizar... Olha, eu sempre fui péssima em matemática, tá? Matemática sempre foi o meu calo em escola. Tá? E você consegue, nem sei se hoje em dia se faz mais isso, tá? Mas, por exemplo, equação do segundo grau. Você consegue solucionar uma equação do segundo grau se você não souber as 4 operações? Somar, diminuir, multiplicar e dividir? Se você não souber o que significa cada símbolo que você tem ali, você não vai conseguir resolver isso, equacionar isso, não é? Então eu preciso de um conhecimento anterior para desenvolver um conhecimento posterior. Em todas as... gente olhar para a nossa vida escolar, né, para a nossa vida acadêmica, nós vamos perceber isso. Eu preciso de conhecimentos anteriores para desvendar conhecimentos posteriores. Na encarnação, nas diversas encarnações, também funciona assim. Aquelas atividades que eu desenvolvo com facilidade, que são fáceis para mim, certamente eu tive conhecimentos anteriores naquela área. Eu consegui estudar, então eu desenvolvo com facilidade. E aquelas que eu tenho dificuldade, como nós falamos aqui anteriormente, ou foram atividades que eu não consegui aproveitar direito, ou que realmente não tive contato com elas. Eu não tive contato com elas. Eu não sei se eu já contei aqui uma história, não sei se já devo ter contado sim, mas acho que cabe aqui agora. Eu trabalhei com 2 professores, eles eram casados, os 2 eram professores de língua portuguesa, eram formados, eles tinham um doutorado em uma determinada área específica da língua portuguesa. E nós trabalhamos numa escola, juntos numa escola em que os filhos estudavam na escola também, né? E uma das filhas dele, acho que era mais nova, se eu não me engano, ela tinha uma grande dificuldade em língua portuguesa. As outras matérias, que nas ciências exatas, ela levava com uma facilidade assim fenomenal. Agora, em língua portuguesa sempre era sofrível o aprendizado dela, né? As médias que ela tirava eram médias muito abaixo da média que o colégio solicitava. E tinha dificuldade, não adiantava. E olha, os 2 professores de língua portuguesa. E ela tinha uma dificuldade impressionante. E esses amigos, eles eram espíritas, não frequentavam a mesma casa que eu frequentava, mas frequentavam uma outra casa. E certa vez perguntaram, né, ao plano espiritual o que poderiam fazer para ajudar aquele filho, porque tinha uma dificuldade muito grande nessa questão. Né? O que ele poderia fazer? Como é que poderiam fazer? Que ele já tinha tentado de tudo e não conseguia, mas era sofrível sim, né? A menina era uma menina de tirar sempre uma nota muito baixa, era 4, 3, 2, 0. Aí no mês seguinte era a mesma coisa, estudava. Também ela não conseguia de jeito nenhum, né? Aí o plano espiritual falou para eles que essa encarnação era a primeira encarnação dela em país de língua portuguesa. E vamos e venhamos, a língua portuguesa não é uma língua tão fácil assim da gente aprender, não é verdade? Então imagine para uma pessoa, né, que nunca teve contato com essa língua, para um espírito que nunca teve contato com essa língua, reencarnar num país com essa língua e ela ter que aprender essa língua. Ela vivia, coitada, apavorada. Ela não conseguia. Então, tudo para ela era novo, tudo para ela era muito difícil. Era uma coisa muito complicada.
né? Então somos nós assim. Aquilo que na realidade eu não detenho, eu não tenho habilidade, eu não consigo desenvolver satisfatoriamente, são determinados aspectos que eu ainda preciso aprender. Se não servirem para mim como eu entendo, né, sobre a minha forma de entender, se não servir para mim agora, porque vai servir sempre, mas se eu entender que não vai servir para mim, certamente esse conhecimento não será perdido. Em algum momento nas minhas vidas, esse conhecimento vai servir. Eu posso não ver a aplicabilidade agora, no momento, mas em algum momento ele irá servir, né? O Brás coloca assim: tenho facilidade para tudo, menos com matemática. Eu também, meu amigo, sempre foi o meu calo em escola, foi sempre o meu pavor. O Francis diz assim: vou começar a estudar italiano, na próxima encarnação quero nascer na Itália. Que legal, Francis, que legal. Tem um grande sentimento. O Brás coloca que tem um grande sentimento. É legal, é bom a gente começar a aprender, né? É bom a gente começar a aprender. Imagina a gente encarnar num país de uma língua completamente desconhecida, né? Eu ficaria assim perdida, né? Completamente perdida. Então, toda e qualquer coisa que a gente aprenda é uma coisa boa para a gente, né? Como a gente falou, se não for agora, em algum momento terá utilidade. Então, é isso que Denis vem tentando mostrar para a gente. Todo o conhecimento que essas figuras, né, da sociedade que estão dando o seu depoimento, vem mostrando isso. Que seria impossível para ele aprender tanta coisa, como ele fala lá do Museu do Vaticano, seria impossível para ele aprender tanta coisa num espaço de tempo tão curto. Ele precisaria já ter tido esse conhecimento anterior, né? Então é isso que ele está tentando mostrar isso aqui para a gente. Aí ele continua assim para a gente. Ele continua assim: boa noite, Graciele. Ele continua assim: Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponson do Terreiro, não sei, e muitos outros escritores modernos comungavam nessas convicções. Sucedia o mesmo com Walter Scott, segundo o testemunho de Lockhart, seu biógrafo. O Conde de Rézy, na sua História das Ciências Ocultas. Olha só, o francês, para mim, nessa encarnação, é esse horror, entende? Eu não consigo. Olha que eu gosto de línguas, adoro línguas, né? Gosto muito de línguas, né? Tenho facilidade para estudar línguas, mas o francês, para mim, é algo, assim, extremamente difícil. Eu não consigo entender. Lendo, um texto a gente ainda consegue entender alguma coisa, por ser uma língua de origem neolatina também, né? Mas se desenvolver isso, olha, para mim é difícil. Então, o francês é esse calo que eu não aprendi e não sei se eu vou aprender. Quem sabe ainda consigo me ambientar com isso, né? Aí ele diz assim pra gente: podemos citar o nosso próprio testemunho, assim como as numerosas surpresas que frequentes vezes nos causou o aspecto de muitos lugares em diferentes partes do mundo, cuja vista nos trazia logo à memória uma antiga recordação, uma coisa que não era desconhecida e que, entretanto, estávamos vendo pela primeira vez. As reminiscências de homens ilustres, pela maior parte, devem juntar-se aos grandes números de crianças. Aqui, o fenômeno se explica facilmente. A adaptação dos sentidos psíquicos do organismo material, a começar do nascimento, opera-se morosa e gradualmente. Só é completa por volta dos 7 anos e mais tarde ainda em certos indivíduos. Até essa época, o espírito da criança, flutuando em roda do seu invólucro, vive até certo ponto da vida do espaço. Goza de percepções, de visões, que às vezes impressionam com fugitivos vislumbres o cérebro físico. Assim é que foi possível recolher de certas bocas juvenis alusões a vidas anteriores, descrições de cenas e personagens sem relação alguma com a vida atual desses jovens. Estas visões, estas reminiscências esvaem-se
geralmente próximo da idade adulta, quando a alma da criança entrou em plena posse dos seus órgãos terrestres. Então, debalde é interrogada a respeito dessas lembranças fugazes. Cessou de todo a transmissão das vibrações perispirituais, a consciência profunda emudeceu. A gente não vê as nossas crianças, que tem sempre aquele amiguinho invisível, que às vezes conversa por horas com aquele amigo invisível, né? Conversa, brinca, né? A gente não vê isso nas nossas crianças? Quem não teve oportunidade de presenciar em uma criança da sua família um quadro desse? É muito comum, né? É muito comum a gente observar isso em crianças, né? Como ele está falando, toda essa faixa em que ele ainda tem ligações grandes com o plano espiritual, né? Com o plano dos espíritos. Então, ainda existe essa facilidade maior. Ok? Boa noite, rainha, seja bem-vinda. Aí ele continua assim pra gente. Até agora, não tem sido prestada a essas revelações toda a atenção que elas merecem. Os pais, a quem manifestações consideradas estranhas e anormais lançam em desassossego, em vez de procurá-las, procuram, pelo contrário, impedi-las. A ciência perde, assim, indicações úteis. Se a criança, quando tenta traduzir na sua linguagem afanosa e confusa as vibrações fugitivas do seu cérebro psíquico, fosse animada, interrogada, em vez de ser repelida, ridicularizada, seria possível obter a respeito do passado elucidações de certo interesse, ao passo que atualmente se perdem na maioria dos casos. No Oriente, onde a doutrina das vidas sucessivas está espalhada por toda parte, dá-se mais importância a essas reminiscências. Recolhem-nas, constatam-nas na medida do possível e muitas vezes é reconhecida a sua exatidão. Dentre 1000, vamos apresentar uma prova. Uma correspondência de Simla, lá nas Índias Orientais, no aldeia Meio, refere que um menino nascido no distrito é considerado como a reencarnação do falecido Sr. Tucker, superintendente da comarca, assassinado em 1894 por descoitos. O menino recorda-se dos menores incidentes da sua vida precedente. Quis transportar-se a vários lugares familiares ao Sr. Tucker. No local do homicídio, pôs-se a tremer e deu todas as demonstrações de terror. Estes fatos são muito comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados que se lembram do seu passado têm o nome de Winces. C. de Lagrange, cônsul da França, escrevia de Vera Cruz, no México, a Revista Espírita, em 14 de julho de 1880. Há 2 anos, tínhamos em Vera Cruz um menino de 7 anos que possuía a faculdade de médium curador. Muitas pessoas foram curadas, quer por imposição das suas mãozinhas, quer por meio de remédios vegetais que ele receitava e afirmava conhecer. Quando lhe perguntavam onde aprender essas coisas, respondia que, no tempo em que era grande, tinha sido médico. Esse menino recorda-se, portanto, de uma existência anterior. Falava com dificuldade. Chamava-se Jules Afonso e nascera em Vera Cruz. Essa faculdade surpreendente desenvolveu-se nele aos 4 anos de idade e causou impressão em muitas pessoas que, incrédulas a princípio, estão hoje convencidas. Quando estava só com o pai, repetia-lhe muitas vezes: Pai, não creias que eu fique muito tempo contigo. Estou aqui só por alguns anos,
porque é preciso que vá para outra parte. E se lhe perguntavam, mas para onde queres tu ir? Respondia, para longe daqui, para onde se estar melhor do que aqui. Este menino era muito sóbrio, grande em todas as ações, perspicaz e muito obediente. Pouco tempo depois morreu. Aí Denis continuou para a gente assim: o Banner of Light de Boston, em 15 de outubro de 1892, publica a narrativa abaixo transcrita do honrado Isaac Foster, incerta igualmente no Globe Democrat de São Luís em 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e no Milwaukee Sentinel, né? 25 de setembro de 1892. Há 12 anos habitava eu o condado de Effingham, em Illinois, e lá perdi uma filha, Maria, quando para ela principiava a puberdade. No ano seguinte, fui fixar residência no Dakota. Ali nasceu-me, há 9 anos, outra filhinha, a quem demos o nome de Nelly. Assim que chegou a idade de falar, pretendia não se chamar Nelly, mas sim Maria, que seu nome verdadeiro era o que em tempo lhe dávamos. Ultimamente voltei para o condado de Effingham para pôr em dia alguns negócios e levei Nelly comigo. Ela reconheceu a nossa antiga habitação e muitas pessoas que nunca vira, mas que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A 1 milha de distância está situada a casa da escola em que Maria andava. Nelly, que nunca a vira, dela fez uma descrição exata e exprimiu-me o desejo de tornar a vê-la. Levei-a e, quando lá chegou, dirigiu-se diretamente para a carteira que sua irmã ocupava, dizendo: esta carteira é minha. Tem um livro publicado aqui no Brasil, eu não tenho mais esse livro, não sei se eu emprestei, eu devo ter emprestado, que fala sobre casos sugestivos de reencarnação no Brasil. São 200 casos ou 20 casos, eu não me lembro qual o título do livro, não sei se alguém conhece aqui, sugestivos de reencarnação no Brasil, que ele vem falando, os espíritos vêm dando depoimento da encarnação do momento, né? E se lembrando de encarnações passadas e esses locais em que eles viveram, dos depoimentos em que eles apresentavam ali, esses locais foram checados. Do Hernani Guimarães, Braz, eu não me lembro, era um livro grosso, bem grosso, né? Eu não me lembro de quem era o autor. Mas é muito interessante, porque ele vem com depoimentos de espíritos, né? De pessoas ali, tem casos fantásticos, assim. De pessoas que estavam na presente encarnação e que lhes davam depoimentos de conhecimentos de lugares, de fatos, de pessoas com as quais eles tinham vivido encarnações anteriores e tem, né, a comprovação do que aquilo aconteceu. Né? Também são essas situações. Né? Por quê? Porque ainda hoje, olha só, algumas pessoas ainda ficam, né? Hoje o espiritismo ele tem uma divulgação muito maior, ele tem um conhecimento muito maior, mas as pessoas ainda ficam assim, algumas pessoas ainda ficam tanto quanto como é que se diz? Com as suas dúvidas, né? Sobre as vidas anteriores, sobre a pluralidade das existências, né? Então são casos assim que são comprovados pela ciência que a gente tem as pessoas vão tendo essas comprovações. O Braz coloca que o livro é do Hernani Guimarães, eu acho que tem casos fantásticos, com certeza, e ele coloca, tem o caso de uma criança que nasceu em Araras e lembrou de detalhes da sua vida na Itália. Eu li há muito tempo, há muitos anos eu li esse livro. Né? Eu acho que no início, acho que eu nem era espírita ainda naquela fase que a gente tem a curiosidade, porque muitas vezes nós somos levados à doutrina no início da nossa vida dentro da doutrina espírita,
eu não venho de uma família espírita, eu venho de uma família católica, existe essa curiosidade na gente, né? Então eu li há muitos anos atrás, eu acho que eu estava iniciando a minha vida no espiritismo, a minha entrada no espiritismo, né? Mas tem casos ali muito interessantes, realmente. E é como ele está colocando aqui para a gente, quer dizer, ele está comprovando ali, né, que a filha, ela reconheceu o lugar, ela reconheceu o lugar que sentava na escola, ela reconheceu tudo ali. Né? E volto a dizer, às vezes com a gente acontece isso, de você ir a algum lugar e você não se sentir estranho ali. Tem uma vaga impressão sobre aquilo que você está vivenciando ali. Certo? Bom, aí ele diz, ele continua assim, o Jornal dos Debates de 11 de abril de 1912, em seu folhetim científico, cita, sob a assinatura de Henri de Varigny, caso semelhante do Sr. Fielding Hall, que se entregou a longas pesquisas neste assunto. Ele diz assim, há cerca de meio século, duas crianças, um rapaz e uma menina, nasceram no mesmo dia e na mesma aldeia na Birmânia. Casaram-se mais tarde e depois de haver constituído família e praticado todas as virtudes, morreram no mesmo dia. Maus tempos sobrevieram a dois jovens de sexos diferentes, tiveram de fugir da aldeia onde se tinha desenrolado o primeiro episódio. Foram estabelecer-se em outra parte e tiveram dois filhos gêmeos, que em vez de se chamarem por seus próprios nomes, se davam entre si os nomes do par virtuoso e defunto de que falamos. Os pais espantaram-se com isso, mas logo compreenderam o fato. Para eles, o par virtuoso se tinha encarnado em seus filhos. Quiseram tirar a prova. Levaram-nos à aldeia onde anteriormente haviam nascido. Reconheceram tudo, estradas, casas, pessoas e até as vestimentas do casal, conservadas não se sabe por que razão. Um se lembrou de ter emprestado 2 rúpias a certa pessoa. Esta vivia ainda e confirmou o fato. O Sr. Fielding Hall, que viu as 2 crianças quando elas ainda tinham 6 anos, achava uma com aparência mais feminina. Esta albergava a alma da mulher defunta. Antes da reencarnação, diziam eles, viveram algum tempo sem corpo, nos ramos das árvores, mas essas lembranças longínquas tornaram-se cada vez menos nítidas e vão se apagando pouco a pouco. Essa percepção das vidas anteriores encontra-se também excepcionalmente em alguns adultos. Dr. Gaston D'Urville, na revista Psyche Magazine, número de janeiro a abril de 1914, conta um caso interessante de renovação das lembranças em estado de vigília. A senhora Laura Raynaud, conhecida em Paris por suas curas por meio do magnetismo, afirmava desde muito que se recordava de uma vida passada, em um lugar que descrevia e que declarava iria encontrar um dia. Afirmava ainda ter vivido em condições nitidamente determinadas, sexo, condição social, nacionalidade, etc., e haver desencarnado havia certo número de anos em consequência de tal moléstia. A senhora Raynaud, em viagem à Itália em março de 1913, conheceu o país que tinha vivido, percorreu os arredores de Gênova e encontrou sua habitação como tinha descrito. Graças ao concurso do Sr. Caluri, psiquista erudito de Gênova, encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de São Francisco de Albaro, um registro de óbito que foi da senhora Raynaud número 1.
todas as declarações por ela feitas muitos anos antes, sexo, condição social, nacionalidade, idade e causa da morte, foram confirmadas. Um sujeito doutor, um estudo de sonambulismo lúcido revelou curiosos pormenores sobre a sepultura da citada senhora. E com tudo isso, ele vem comprovando o quê? Ele vem tentando mostrar o quê? Ele vem tentando mostrar justamente isso, a existência de vidas anteriores. Nós somos o resultado das nossas vidas anteriores. E as nossas vidas futuras serão a consequência da nossa vida atual. Então ele precisava mostrar isso. E ainda para nós isso é válido, porque tem muita gente que ainda não crê, tem muita gente que ainda não acredita. A Idemir continua assim para a gente. Os testemunhos oriundos do mundo invisível são tão numerosos como variados. Não só espíritos em grande número afirmam nas suas mensagens terem vivido muitas vezes na Terra, mas há os que anunciam antecipadamente a sua reencarnação. Designam seu futuro sexo e a época do seu nascimento. Ministram indicações sobre suas aparências físicas ou disposições morais que permitem reconhecê-los em seu regresso a esse mundo. Predizem ou expõem particularidades de sua próxima existência, o que se tem podido verificar. A revista Filosofia della Ciencia de Palermo, no número de janeiro de 1911, publica um caso de reencarnação, uma narrativa do mais alto interesse que resumimos aqui. É o chefe da família da qual os acontecimentos se passaram, o Dr. Carmelo Samona, de Palermo, quem fala. Então ele vai mostrar agora, ele vem mostrando para a gente até agora, depoimentos de vidas anteriores. Ele vai começar, ele vai mostrar agora o depoimento de uma vida que ainda vai se fazer, ainda vai existir. Ele diz assim: perdemos a 15 de março de 1910 uma filhinha que minha mulher e eu adorávamos. Em minha companheira, o desespero foi tal que receei, um momento, perdesse a razão. 3 dias depois da morte de Alexandrina, minha mulher teve um sonho onde acreditou ver a criança dizer-lhe: Mãe, não chores mais, não te abandonarei. Não estou afastada de ti, ao contrário, tornarei a ti como filha. A pobre mãe, a quem nada podia atenuar a dor e que não tinha nessa época noção alguma das teorias do espiritismo moderno, só encontrava nesse sonho motivos para o reavivamento de suas penas. Certa manhã, em que se lamentava como de costume, 3 pancadas secas fizeram-se ouvir à porta do quarto em que nos achávamos. Crente da chegada de minha irmã, meus filhos que estavam conosco foram abrir a porta dizendo: Tia Catarina, entre. A surpresa, porém, de todos foi grande, verificando que não havia ninguém atrás dessa porta, nem na sala que a precedia. Foi então que resolvemos realizar sessões de tipologia na esperança de que, por esse meio, talvez tivéssemos esclarecimento sobre o fato misterioso dos sonhos e das pancadas que tanto nos preocupavam. Continuamos nossas experiências durante 3 meses, com grande regularidade. Desde a primeira sessão, 2 entidades manifestaram-se. Uma dizia ser minha irmã, a outra, a nossa cara desaparecida. Esta última confirmou pela mesa sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e revelou que as pancadas tinham sido dadas por ela, repetiu a sua mãe.
e repetiu a sua mãe, não te consternes, porque nascerei de novo por ti e antes de Natal. A predição foi acolhida por nós com tanto mais incredulidade quanto um acidente a que se seguiu uma operação, 21 de novembro de 1909, tornava inverossímil nova concepção em minha mulher. Entretanto, a 10 de abril, uma primeira suspeita de gravidez revelou-se nela. A 4 de maio seguinte, nossa filha manifestou-se ainda pela mesa e nos deu um novo aviso. Mãe, há uma outra em ti. Como não compreendêssemos esta frase, a outra entidade, que parece acompanhava sempre nossa filha, confirmou-a comentando-a assim: a pequena não se engana, outro ser se desenvolve em ti, minha boa Adélia. As comunicações que se seguiram ratificaram todas essas declarações e mesmo as precisaram, anunciando que as crianças que deviam nascer seriam meninas, que uma se assemelharia à Alexandrina, sendo mais bela do que o tinha sido anteriormente. Apesar da incredulidade persistente de minha mulher, as coisas pareciam tomar o rumo anunciado, porque no mês de agosto, o Dr. Cordaro, parteiro reputado, prognosticou a gravidez de gêmeos. E a 22 de novembro de 1910, minha mulher deu à luz a 2 filhinhas, sem semelhança entre si, reproduzindo uma, entretanto, em todos os seus traços, as particularidades físicas bem especiais que caracterizavam a fisionomia de Alexandrina. Isto é, uma hiperemia de olho esquerdo, uma ligeira seborreia no ouvido direito, enfim, uma dissimetria pouco acentuada da face. Em apoio de suas declarações, Dr. Carmelo Samona traz os atestados de sua irmã Samona Gardini, do professor Wingley, da senhora Mercantini, do marquês Natoli e da princesa Niscome, do conde Ranchilade e de todos, que todos iam ficando a par à medida que elas se produziam das comunicações obtidas na família do Dr. Carmelo Samona. Nós vamos parar aqui, que a gente está assim em cima da hora, já estamos lá na hora da gente terminar, tá? Mas olha só que interessante que o Denis vem trazendo para a gente. Como é que o Denis vai dividindo, né? O que me encanta em Denis, além da linguagem, do conteúdo que ele traz, é como ele vai dividindo isso, né, didaticamente, de modo que as pessoas, ao lerem o livro dele, né, ou as pessoas, ao terem contato com a doutrina espírita, ele exatamente, o Braz, quando ele é fantástica coisa, ele vai colocando gradativamente, ele vai apresentando as coisas assim, gradativamente, né? Então ele vai apresentando, ele vai mostrando, tá vendo? Tá tudo aqui, numa linguagem acessível para que as pessoas possam compreender, e dessa forma didática, né? Ele vai colocando aos poucos, levando, ele vai levando a pessoa a se habituar com a ideia e vai apresentando os depoimentos que ele vem trazendo para a gente, né? Realmente emociona a gente. Denis é um poeta, emociona a gente. Nós estamos assim, mais do que com o horário estourado, né? Mais uma vez a gente agradece sempre a presença de todos, da Nina, do Acerfal, Ivan, dos Francis, Braz, Júlia, Graciele, Rainha Sol, Duzinho, Algarve, Iris, né? Muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe a todos, que envolva os nossos corações em paz, luz. Alguém desejaria fazer a prece ou eu faço aqui para a gente terminar, que o Celso deve estar entrando aí. Alguém quer fazer? Não, Nina, nada para o relatório, tudo ok, minha amiga. Posso fazer então? Que a gente termina mais cedo, que eu tenho medo do céu de entrar aí, tá bom? Que já está em cima da hora da reunião do céu. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus a oportunidade do estudo, a oportunidade da conversa, a oportunidade de nós trocarmos as nossas ideias, né? Agradecemos assim
Querido Mestre e amigo Jesus, te agradecemos sempre a oportunidade do estudo, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade das novas ideias que vamos semeando em nossas mentes, em nossos espíritos. Te agradecemos, Mestre querido, também por esse fantástico meio de comunicação que nos permite estudar a doutrina espírita, nos permite divulgar a doutrina espírita, às vezes tão longe das nossas residências, não podendo comparecer à casa espírita, mas que nos dá essa possibilidade do estudo, do conhecimento. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua luz possa inundar os nossos espíritos, de todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e desses espíritos amigos, Senhor, que não puderam chegar até aqui nesta tarde e nesta noite. Que seja em teu nome que possamos nos despedir, te rogando sempre, Senhor, a proteção para os nossos trabalhos, a proteção para o nosso ambiente virtual. Que ele se faça sempre um ponto de luz para todos aqueles que necessitem de ti, Senhor Jesus. Envolva este ambiente e abençoe também o trabalho do Centro Espírita Leon Denis, que dará continuidade ao estudo da noite. Que seja em teu nome, que seja em nome de Carribachu, teu nosso patrono, mas que seja em nome de todos os amigos espirituais comprometidos com a divulgação doutrinária, que nos ajudam, nos auxiliam a caminhada, que possamos dizer, mais uma vez, obrigado, Mestre. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus.